Eu quero partilhar com vocês hoje o texto de Apocalipse, capítulo 1. Peço que você abra sua Bíblia comigo, nesse texto. Apocalipse, capítulo 1. E nós leremos do verso 5, a parte B, até o verso 18. Apocalipse, capítulo 1, versos 5 a 18. Começando com a parte B do verso, diz assim: Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Desde que Nero assumiu o governo de Roma, no ano 54 da era cristã, é que as nuvens escuras se formavam no horizonte, anunciando a chegada de uma terrível tempestade sobre a igreja. Já tinham passado pelo poder César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio. Agora estava no poder Nero, um homem violento, cruel e devasso. Mandou matar a própria mãe. 10 anos que ele estava no governo, acontece uma tragédia no império. A cidade de Roma, a capital, a maior, mais rica, mais poderosa e mais populosa cidade do mundo, é criminosamente incendiada. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. A cidade ficou devastada. Aquele crime bárbaro foi atribuído aos cristãos, covardemente, porque Nero foi o grande protagonista desse crime. Porém, os cristãos começam a ser então massacrados, crucificados, queimados vivos, mortos com requinte de crueldade. 2 anos depois, ano 66, começa em Israel a guerra judaica. Em Cesareia Marítima, a sinagoga fora profanada, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, se rebelam contra Roma. Naquele tempo, Roma manda para lá o general Tito Flávio, para debelar aquele motim. 2 anos depois, ano 68, o imperador Nero é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está incontrolável.
O general Tito Flávio cerca Jerusalém, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, incendeia o templo de Jerusalém, cumprindo a profecia de Jesus, e dispersa os judeus para a mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Neste mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte, que numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil cristãos foram mortos cruelmente, enrolados em peles de animais, jogados na arena, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. O verdadeiro massacre, o verdadeiro banho de sangue. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano. Este homem foi tão perverso que ele foi chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo. É o primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi esse imperador Domiciano que deporta o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, para esta colônia penal, para esta ilha vulcânica do mar Egeu, para a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, todos os apóstolos de Jesus, exceto João, já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico. A igreja sofrida parecia não sobreviver diante de ataques tão truculentos. A intenção de Domiciano, certamente, era calar a voz do último apóstolo de Jesus, e jogaram a pá de cal na igreja já tão sofrida. Porém, quando a situação parecia irremediável, quando João estava trancado na ilha, com todas as portas da terra fechadas para ele, Deus abriu-lhe uma porta no céu, e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não mais coisas que talvez aconteçam, não mais coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Quando as horas estão mais sombrias na terra, e os homens truculentos, pensando que eles estão no controle da situação, estão equivocados, porque é o céu que manda na terra, é o trono de Deus que governa os tronos da terra. A igreja continua fazendo a sua marcha vitoriosa. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê as 7 igrejas, ele vê os 7 candeeiros, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. É sobre este assunto que eu passo doravante a expor, tratando de 3 verdades aqui nesta noite, ou nesta tarde. Primeiro, a glória incomparável da pessoa de Jesus. Segundo, a glória incomparável da obra de Jesus. Terceiro, quais são as implicações destas 2 verdades anteriores? Se você tem Bíblia e estiver com ela aberta comigo no texto, observemos. A primeira coisa que me chama a atenção no texto está no versículo de número 13. Quando João se volta para ver quem falava com ele, ele vê os 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. A primeira verdade que eu quero destacar é que este Jesus glorificado é onipresente. Ele está ao mesmo tempo em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia, e no templo da igreja presbiteriana central de Itapeva. Ele está aqui nessa noite. Ele é onipresente. Não há um centímetro deste universo, tão vasto, tão insondável, que Jesus não esteja presente. Ele é
onipresente. Ele está aqui hoje, Ele está entre nós. A segunda verdade está no verso 14, confira comigo. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. O que é que essa figura, essa imagem quer dizer? Significa que Ele é eterno. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. Ele não precisou criar alguma coisa para ser Deus, já o era antes da criação. Ele preexiste ao princípio, Ele preexiste ao começo, Ele preexiste à criação. Ele não deriva da criação glória alguma, porque Ele já era plenamente glorioso em si mesmo. Não dependia de criar algo para ter relacionamento, porque já tinha relação plena, maiúscula e superlativa entre as pessoas da Trindade. Ele existe de eternidade a eternidade. Ele é eterno. Ele está fora do tempo. Ele está além do tempo. Ele tem o controle do tempo. Ele é eterno. Terceiro lugar, versículo 14 ainda diz: os seus olhos, ou os olhos, são como chama de fogo. E o que essa figura significa? Significa que este Jesus é também onisciente. Ele tudo sabe, a todos vê, a todos sonda. Ele conhece o revelado e o oculto. Ele conhece o que sabemos e o que não sabemos. Ele conhece os possíveis dos homens e os impossíveis dos homens. Não há nada que possa ficar oculto diante daquele cujos olhos são como chamas de fogo. É por isso que há um estribilho nas 7 cartas. E o estribilho que se repete em todas elas é este: eu conheço. 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 Eu conheço as tuas obras. Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua pobreza. Eu conheço o lugar onde tu habitas. Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece as suas noites indormidas, Ele conhece as suas madrugadas insones, Ele conhece os gemidos da sua alma, Ele conhece os soluços do seu coração, Ele conhece os dramas que você está vivendo hoje. Ele conhece, tudo sabe, a todos vê, a todos sonda. Mas ainda, versículo 15, está escrito: os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E o que isso significa? Significa que Ele é onipotente. É importante entender isso. Ninguém ameaça Jesus. Ninguém intimida Jesus. Ninguém vence Jesus. Ninguém pode colocá-lo contra a parede. Ele é o todo-poderoso Deus. Para Ele não há impossíveis. Ele pode tudo quanto Ele quer. Ele desbancou e há de desbancar todos aqueles que se insurgirem contra Ele. Eu pergunto a vocês: onde estão os grandes impérios deste mundo que se opuseram a Deus? Onde está o Egito dos faraós? Onde está o poderoso império assírio, de Sargão II e Senaqueribe? Onde está o poderoso império babilônico de Nabucodonosor? Onde está o poderoso império persa, de Ciro e Dario? Onde está o poderoso império grego de Alexandre o Grande? Onde está o poderoso império romano dos Césares de Roma? Todos caíram, mas ele continua no trono, sobranceiro e vitorioso. E ele há de voltar com majestade e glória, e diz a Escritura em 1 Coríntios 15, 25, que ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte,
o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ele é onipotente. De vez em quando, surge alguns do alto da sua empáfia tola, tentando desbancar Jesus, ou desacreditar Jesus. Mais recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro ruidoso, Deus, um delírio. Alguns disseram, agora vai desbancar a Bíblia, agora vai desacreditar a Bíblia, agora o nome de Cristo vai estar completamente desacreditado entre os intelectuais. E eu pergunto a vocês, onde está Richard Dawkins? Onde está o livro dele? Nem com promoção você consegue comprar mais nas bancas. E a Bíblia continua sendo impressa, e traduzida, e espalhada, gloriosamente. Na década de 70, John Lennon afirmou que os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo. Logo em seguida, o John Lennon foi assassinado. E talvez poucas pessoas nesse auditório saberiam citar o nome do quarteto dos Beatles, nome por nome. Mas Jesus continua no trono, poderoso, vitorioso, vencedor. O carnaval brasileiro, em 2025, muitas escolas fizeram apologia ao diabo. Certamente com a intenção de denegrir a pessoa de Jesus. Em festas anteriores, em São Paulo, uma cena mostrava no carnaval o diabo arrastando Jesus pelos cabelos rua fora, como se isso ameaçasse Jesus, diminuísse Jesus. E a sensação que eu tenho diante de cenas assim é o Salmo 2, que ele lá do céu olha essa cena e ri. Que tolice! Achando que alguém consegue diminuir Jesus, desbancar Jesus. Ele continua no trono, as rédeas da história estão em suas mãos. Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida, Ele quem exalta, Ele quem humilha, Ele quem põe no trono e quem tira do trono. Ele é o soberano Deus, todo poderoso. Mas ainda, veja comigo, versículo 15, a parte B diz, a voz como voz de muitas águas. O que significa essa figura? Que Ele é irresistível. Pelo poder da sua palavra, Ele criou o universo, chamando à existência as coisas que não existiam, e sem matéria pré-existente, criando o universo. A sua voz é poderosa. Ele dá uma ordem, o sol para, Ele dá uma ordem, as estrelas aparecem, cada uma pelo nome. Ele dá uma ordem, o vento cessa, Ele dá uma ordem, o mar se acalma, Ele dá uma ordem, e a doença tem que ir embora. Ele dá uma ordem, os demônios batem em retirada. Ele dá uma ordem, e os anjos saem para obedecê-lo, e a voz poderosa dele ecoa aqui nesta tarde. É a voz do Evangelho. Notem comigo o verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Isso significa que ele é vencedor, invicto, em todas as batalhas. Isso me remonta, ou me remete, melhor dizendo, à guerra final, que a Bíblia chama de Armagedon. E eu quero entender que Armagedon é muito mais do que um espaço físico da Galileia, visto do monte de Nazaré. Armagedon é um símbolo, é um emblema. Alguns assodadamente acreditam que vai ter nesta grande batalha nações reunidas, tanques de guerra, armas poderosas, armas nucleares. Mas a única arma que vai ser acionada nesta batalha final
é a espada que sai da boca de Jesus. Ele vai derrotar o anticristo não com armas convencionais, mas com o sopro da sua boca, com a manifestação da sua vinda. Isso significa que nenhum inimigo pode prosperar diante dele, ou pode vencê-lo. Ele é o vencedor, invicto em todas as batalhas. Mas mais, versículo 16 diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele é glorioso. É curioso que quem está escrevendo isso aqui é o apóstolo João. E o apóstolo João era o mais próximo discípulo de Jesus. O Cristo que ele está vendo aqui não é aquele Cristo suando sangue, chorando, com o rosto no chão, na terra do Getsemane. O Cristo que João está vendo aqui não é aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João está vendo aqui não é o Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João está vendo aqui não é aquele Cristo que caminha em sangue debaixo de um leão maldito pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João está vendo aqui não é o Cristo pregado naquela cruz, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João está vendo aqui é o Cristo glorioso, é o Cristo poderoso, cujo rosto brilha como o sol na sua força. Seu cabelo é branco como a neve, seus pés são como bronze polido, seus olhos são como chama de fogo, a sua voz é como de voz de muitas águas, as suas mãos sustentam a igreja, e o seu rosto brilha como o sol na sua força. Ele é o glorioso Cristo. É este Cristo que nós estamos adorando aqui. Quando João o vê na sua glória, diz a Bíblia, que cai como morto aos seus pés. E o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz: ô João, não fica com medo, não fica com medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estive lá no começo, eu estarei lá no fim, e eu estou no processo. Não fica com medo não, João, porque eu já estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não estamos aqui adorando o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós estamos adorando o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Não tenha medo não, João, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem o poder. Quem tem as chaves tem a autoridade. Quem tem as chaves tem o comando. E Jesus manda no céu, e Jesus manda na terra, e Jesus manda no inferno. É Ele quem tem as chaves da morte e do inferno. É este Cristo glorioso que você e eu viemos adorar nesta tarde. Mas vamos ao segundo ponto da mensagem. Veremos agora a glória incomparável da obra de Jesus. Vá comigo para o verso 5, a parte B, e está escrito: àquele que nos ama. A primeira coisa que eu destaco é que Jesus ama você. Eu vou repetir. Jesus ama você. Eu não conheço nada que seja mais eficaz para curar complexo de inferioridade e autoestima achatada do que entender isso. Jesus ama você. Os irmãos puritanos da Inglaterra do século 17 perguntavam: achas pouco seres amado por Deus? Ele ama você com amor eterno. O sol não brilhava ainda, os mares piscosos ainda não eram rasgados pelos peixes, as estrelas não brilhavam, mas você já existia no coração de Deus. O amor de Deus por você, ainda mais, o amor de Jesus por você ainda é um amor perseverante. João 13:1 diz que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Em outras palavras, ele amou os discípulos não porque eram virtuosos, não porque não tinham falhas, não porque não tinham contradições, amou-os apesar deles. Perdoe-me de decepcioná-lo, se eu vou fazer isso. Jesus não ama você por causa de você, mas apesar de você.
Ele não ama você por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Ele não ama você por causa das suas virtudes, mas apesar dos seus pecados. A causa do amor dele por você e por mim não está em nós, está nele. O amor de Jesus por você é um amor abundante, porque foi derramado pelo Espírito Santo no seu coração. É um amor imerecido, porque Ele amou você quando você era fraco, ímpio, pecador e inimigo. Ainda é um amor provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se algum dia você ficar em dúvida pelas lutas que você está passando, que Jesus não te ama, escute isso: Ele não escreveu em letras de fogo no céu, eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo. Segundo lugar, versículo 5 diz assim: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Primeiro, ele amou você. Segundo, Ele morreu por você. Esta é a verdade central do cristianismo. Esta é a mensagem que nós chamamos a mensagem da cruz. Agora preste atenção. Ele não morreu naquela cruz porque foi uma vítima do sistema. Ele não morreu naquela cruz porque sucumbiu ao poder de Roma. Ele não morreu naquela cruz porque ele foi vítima da trama do sinédrio judaico. Ele não morreu naquela cruz porque Judas, por ganância, o traiu. Ele não morreu naquela cruz porque Pilatos, covardemente, apesar de estar consciente da sua inocência, por conveniência política, o entregou para ser crucificado. Ele morreu naquela cruz por amor a você. A carta aos Hebreus chega a dizer que ele não levou em conta a ignomínia, a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de morrer por você e dar a você a vida eterna. Agora notem, o texto está escrito, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Se você usa a palavra libertou, implica em que o pecado escraviza. E eu vou lhe dizer nesta tarde, que não há ninguém, nem nada que possa libertar você dos seus pecados, a não ser o sangue de Jesus. Nenhuma denominação religiosa, nenhuma igreja cristã, nenhuma cerimônia, nenhum ritual, nenhum divã de psicanalista, nenhuma técnica psicológica, nenhuma terapia humana, nenhum remédio comprado na farmácia, não tem nada, nem ninguém que possa quebrar as algemas da escravidão do pecado, a não ser o sangue de Jesus. E nesta tarde Jesus está aqui, para quebrar os grilhões, romper as cadeias, e tornar você verdadeiramente livre. Terceiro lugar, versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Primeiro, Ele amou você. Segundo, Ele morreu por você. Terceiro, Ele exaltou você. Entendamos. Nenhum sacerdote lá no Velho Testamento podia ser rei. Nenhum rei lá no Velho Testamento podia ser sacerdote. O rei Uzias, depois de se fortalecer no poder, porque governou 52 anos em Jerusalém, pela sua soberba, entrou no templo para oferecer incenso, ocupando o papel de um sacerdote, ficou leproso até o final da vida. Mas Jesus exerceu o ministério de profeta, de sacerdote e de rei. E agora você que crê nele, é constituído por ele, rei e sacerdote. Preciso lhe dizer nesta tarde que passa pelas suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Agora você é sacerdote real. Agora o véu do templo foi rasgado.
Agora você não precisa de guru espiritual para representar você diante de Deus. Agora você não precisa de alguém para levar você a Deus. Você tem livre acesso à presença de Deus. Você pode entrar lá a qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer circunstância. Você é filho, você é rei, você é sacerdote. Você já está sentado com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Mas em quarto e último lugar, Jesus amou você, Jesus morreu por você, Jesus exaltou você. Em quarto lugar, Jesus voltará para você. Olha o versículo 7 comigo. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Esta é a acrópole da nossa esperança. Este é o pináculo da nossa fé. Este é o ponto culminante do cristianismo. Esta é a consumação da nossa redenção. Jesus voltará. E voltará pessoalmente. O mesmo que subiu é o que vai descer. Voltará visivelmente, todo olho verá. E Jesus alertou: fique pronto, vigie, você não sabe se vai ser à tarde, você não sabe se vai ser à noite, você não sabe se vai ser de manhã o cantar do galo. E preste atenção, Jesus voltará à tarde, Jesus voltará à noite, Jesus voltará de manhã ao cantar do galo. Porque se for de manhã no Brasil, vai ser de noite no Japão. Se for de manhã no Brasil, vai ser de tarde na Europa. Ele vai voltar de manhã, ele vai voltar à tarde, ele vai voltar à noite. E todo olho o verá. Terceiro, ele voltará audivelmente. Ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus. Se a segunda vinda vai ser o evento mais público da história, há de ser também o evento mais sonoro da história. Mas ainda, ele voltará repentinamente. Vai ser como um relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. Nas palavras de Paulo, vai ser como abrir e fechar de olhos. No instante, a palavra instante no grego é átomos, de onde vem a palavra portuguesa átomo. A palavra era usada para o abrir e fechar de olhos, o faiscar de uma estrela, ou o dardejar da cauda de um peixe. Vai ser com essa rapidez que Jesus volta. Sabe o que significa isso? Ou você tem azeite na sua lamparina, ou não vai dar prazo você se preparar naquele dia. Mas ainda a segunda vinda de Cristo vai ser inesperada. Vai ser como o ladrão. O ladrão não manda um WhatsApp para você, dizendo, tal dia chego na sua casa, prepara um cafezinho, um pãozinho de queijo que eu estou chegando. Chega de surpresa. Sabe o que significa isso? A segunda vinda de Cristo não vai ser um dia óbvio. Vai ser um dia comum. Você vai levantar para levar filho na escola, vai levantar para ir trabalhar, para viajar, para ficar em casa. Vai ser na azáfama da vida, no corre-corre da vida, que ele vem. Nas palavras de Jesus, vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até que chegou o dilúvio, e aí não tinha mais tempo. E eu pergunto a vocês, que pecado há em comprar, vender, casar e dar-se em casamento? Nenhum pecado. O que Jesus quis ressaltar? É que a sociedade vai estar funcionando. É que o mundo vai estar girando, que a economia vai estar girando, que o comércio vai estar girando, que as famílias vão estar girando, que os projetos vão estar acontecendo, e é nessa azáfama, é nesse barulho, é nesse ruído da história, é que ele vem, inesperadamente. Mas finalmente, ele voltará gloriosamente, poderosamente, vitoriosamente, assenta no trono, julga as nações, coloca os inimigos debaixo dos pés e lança no lago do fogo o anticristo, falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles que não têm os nomes escritos no livro da vida. E ele reinará com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. Vamos ao último ponto. Quais são as implicações dessas duas verdades anteriores? Quem é Jesus
e o que ele fez. Primeira implicação: então você não precisa ter medo da vida. Eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Tem muita gente com medo da vida hoje, irmãos. Medo de viver. Tem muita gente injetando droga nas veias que não aguenta a vida. Tem muita gente se embriagando que não aguenta a vida. Tem muita gente flertando com a morte porque não suporta a vida. Tem muita gente pulando no abismo do suicídio porque não aguenta a vida. Mas se você conhece a Jesus, a vida é uma festa. Porque para você passa a ser, para mim o viver é Cristo. Ele veio para dar a você vida em abundância, a própria vida eterna. Segundo, então você não precisa ter medo da morte. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. A morte é o rei dos terrores, mas Jesus é o rei dos reis. Ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele matou a morte, e ele ressurgiu inaugurando a imortalidade, e ele é a ressurreição e a vida. Isso significa que a morte não tem a última palavra, que o túmulo não é o nosso último endereço, que se você está em Cristo, você já passou da morte para a vida. Terceiro, então você não precisa ter medo do desconhecido. Me permita esclarecer isso. Se você é um cristão, já nasceu de novo, tenho certeza que você tem garantia, certeza da sua salvação. Você já é cidadão do céu? Seu nome está escrito no livro da vida e não tem borracha para pagar. Agora, nós somos ainda um ser limitado e contingente. Eu sei que eu vou para o céu, mas eu não sei o que vai me acontecer amanhã. Nós não temos garantia que daqui a 5 minutos todos nós estaremos vivos. Quando João foi levado para aquela ilha, deportado, o cenário parecia horrível, parecia o fim. Quem o mandou para lá foi Domiciano. Mas quando ele passa a ter a compreensão da história na perspectiva de Deus, diz: não, eu estou aqui nessa ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quando ele escuta, sobe para aqui, ele vê o trono e alguém sentado no trono, e este é o Todo-Poderoso Deus. E ele vê na mão direita daquele que está no trono um livro todo escrito por dentro, por fora, de todo selado com 7 selos, e ele escuta uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E foi feita uma pesquisa no céu, e foi feita uma pesquisa na terra, e foi feita uma pesquisa debaixo da terra, e ninguém foi encontrado digno, e o que João podia fazer era chorar. Até que escutou uma voz de um ancião: não chores, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, pegou o livro e abriu o livro, os 7 selos foram abertos, as trombetas tocaram, o quarteto do mal se levantou, as taças foram derramadas, o quarteto do mal foi derrotado, e o Cristo da glória vem, majestosamente, para julgar as nações, e para levar a sua igreja à festa que nunca mais vai acabar. Eu não preciso temer o que eu não conheço, porque Ele vai estar comigo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Finalmente, você não precisa ter medo da eternidade. Eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando os milênios rolarem, os séculos vierem, e o tempo se escoar para dentro da eternidade, Ele estará lá com você. Jamais haverá um tempo ou um dia na eternidade que você esteja sozinho. Ele é o seu Senhor, Ele é o amado da sua alma, você o verá face a face, você o glorificará, você o servirá, Ele será o deleite da sua alma, Ele será o prazer da sua vida, e nele você vai se deleitar para sempre, e sempre, e sempre. Este é o Jesus que esta igreja tem anunciado há mais de um século. Este é o Jesus que esta igreja há de continuar proclamando até que Jesus volte. Que Deus nos abençoe.